Meus amigos, uma outra dúvida que eu constatei aí, que é frequente aí para os candidatos, é cronograma de estudos. Então nós falamos primeiro sobre nicho, identificar o seu nicho vai ser fundamental para você fazer um cronograma de estudos. Mas mesmo assim, ainda que você identifique a carreira ou o nicho que você quer seguir, são muitas matérias. E aí como organizar esses estudos, como fazer essa divisão nos seus dias de estudo, para que você consiga de maneira mais efetiva estudar aquele conteúdo para o seu concurso. Eu costumo dizer o seguinte, que o ideal é que você consiga, veja, concurso não precisa saber tudo, você precisa saber 60%, 70% e bem da prova. Para isso, você precisa identificar então quais são as principais matérias cobradas estatisticamente no seu concurso. Se você já tem uma caminhada longa de concurso, você naturalmente já sabe, porque você já faz prova, você já acompanha os editais, você já viu as provas, você já viu mais ou menos quais são aquelas matérias que são mais cobradas. Se você ainda não sabe, se você está começando, por exemplo, seu estudo agora em 2020 ou começou em 2019, uma boa sugestão é são duas sugestões básicas. A primeira é pegar as provas objetivas de concursos anteriores. Então vamos supor que você quer ser defensor público. Pegue aí 3, 4 provas de 2019, das últimas provas de defensor, e verifique estatisticamente, por exemplo, se tem 100 questões, vamos supor que 60 questões da prova foram divididas entre constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. Então, você identificou 6 matérias que são as mais cobradas naquele concurso. Todos os concursos vão ter basicamente entre 5 e 6 matérias que vão contemplar mais ou menos 65% a 70%. Cada concurso vai ter uma certa peculiaridade, mas em regra a gente vai encontrar aí 5 a 6 matérias que vão contemplar 65% a 70% da prova. Aliás, algumas carreiras até mais. Então a minha sugestão é: estude, priorize essas matérias. O que você vai fazer? Você vai montar o seu cronograma, em vez de você pegar 22 matérias que constam nos editais normalmente das suas provas, vocês vão estudar 5, estudar 6 matérias do seu edital. É isso mesmo, você vai estudar essas matérias. E vai fazer um bom material dessas matérias. Porque veja, se essas matérias correspondem a 60%, 70% da sua prova, o que você precisa saber bem são essas matérias. E você vai perceber que, e aí já entra na segunda dica, que essas matérias que você priorizou são também as matérias das provas dissertativas. Então verifique nas provas dissertativas, muitas vezes o próprio edital, muitas vezes não, o próprio edital já vai mencionar isso, quais são as matérias cobradas nas provas dissertativas. Porque estas matérias também serão as matérias que você vai ter que priorizar no seu estudo. Você vai ver que vai bater. As matérias mais cobradas nas provas objetivas, naturalmente, vão ser as matérias cobradas nas provas dissertativas. Ah, mas se eu olhar para o edital e tem lá muitas matérias nas provas dissertativas, verifique os pesos. Normalmente, as matérias mais cobradas, elas têm pesos maior, né? Ela tem um peso maior na prova dissertativa. Então, alguns concursos realmente vão cobrar muitas matérias nas provas dissertativas. Por exemplo, além de cobrar processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, aí vai cobrar lá uma matéria de consumidor, uma matéria de idoso, uma matéria de eco, uma matéria de ambiental. Mas se você for verificar, essas matérias vão ter um peso menor na prova dissertativa do que comparado a constitucional, do que comparado a administrativo. Então, foque nessas matérias principais. Essa é uma técnica muito eficiente de estudo, tá legal? Um grande abraço, fique com Deus.